Sempre de olho em novas formas de aumentar o faturamento dos clientes, as agências de publicidade não perdem tempo. A popularização dos consoles faz dos videogames uma mídia com potencial único para divulgar produtos, promover organizações ou defender um ponto de vista. No começo da década de 80, duas gigantes da indústria dos refrigerantes travaram uma batalha publicitária que ficou conhecida como a Guerra das Colas. Em 1983, a Atari desenvolveu um cartucho para a Coca-Cola distribuir entre os funcionários. O nome do jogo era Pepsi Invaders, e a mecânica clonava o famoso Space Invaders com o nome da Pepsi no lugar das naves alienígenas. Dessa piada, nasceu uma poderosa ferramenta de marketing, os Advergames. O termo, na verdade, foi inventado muito tempo depois, no ano 2000, a partir da fusão das palavras inglesas propaganda e videogame. Há 10 anos atrás, era um desafio você criar um game como uma espinha dorsal de uma comunicação. Era muito difícil você convencer um cliente a apostar uma certa quantidade de dinheiro numa produção de um jogo, porque como é que você ia medir o retorno? Então era muito difícil. Hoje fica mais fácil, até com a parte de social game. O game, ele comunica, ele consegue prender a atenção, consegue criar um relacionamento marca, jogabilidade, entretenimento com o consumidor, e é uma plataforma de comunicação que acho que a gente está engatinhando, principalmente aqui no Brasil, em termos de exploração de benefícios. Em 2003, a gente resolveu fazer, ou pelo menos fomentar, plantar uma sementinha de algo que era inusitado no Brasil, que se chamava advergaming, né? Que é o uso nada mais nada menos do que o uso dos conceitos de jogos para publicidade. E batemos de porta em porta nas agências brasileiras e, curiosamente, levam muita porta na cara, porque, apesar de considerarmos a indústria de propaganda brasileira uma das melhores do mundo, talvez a melhor do mundo, ainda não se havia a visão de que game poderia se inserir, que sequer que a internet era um veículo relevante para o mercado. Mas à medida que a internet foi exponencialmente crescendo, esses conceitos foram caindo, essas barreiras foram caindo por água e os conceitos que a gente estava semeando foram aparecendo. Depois do sucesso do Pepsi Invaders, toda grande empresa queria ter o seu próprio jogo. A Purina lançou o game Chase the Chuck Wagon. Hoje é raro encontrar um cartucho na caixinha com manual de instruções. Todas as cópias que sobraram foram destruídas. Outra raridade é o game Tooth Protectors, da Johnson & Johnson. A jogabilidade lembra um sucesso da Activision, o jogo Kaboom. Ao invés das bombas, são salgadinhos que caem do céu e ameaçam a saúde dos dentes. Tempos atrás, Kisuko era quase sinônimo de refresco em pó. Nos Estados Unidos, o mascote da marca virou quase um ídolo. Oh, yeah! Para capitalizar o sucesso do personagem, a empresa Kool-Aid lançou um game para os consoles Atari e Intellivision, o Kool-Aid Man. No começo, o jogo era enviado pelos correios, e mais tarde o cartucho também podia ser encontrado nas lojas. Empresas de vários ramos têm usado jogos eletrônicos em suas campanhas, de alimentação a eletrônicos, passando por instituições financeiras, políticas e de recrutamento militar. Reloading, reload. Maybe even just one more big punch, and he's going to be laying. Durante um jogo, não faltam oportunidades para a exibição de logos.
seja durante o carregamento de dados, no menu principal, na tela de pontuação, na passagem de um nível para outro ou até no meio das fases. So relaxed out there. 2 hard shots land in rapid succession. A concentração do jogador favorece a memorização das marcas. Alguns jogos usam placas e anúncios publicitários no cenário para recriar um ambiente com mais realismo. Até o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deu as caras em Burnout Paradise. Tem alguns tipos de advergames. Tem um advergame que é o natural, que você está jogando um FIFA, por exemplo, e você tem as placas de estádios, né, que é o in-marketing, que você consegue ver o advertising, né, a propaganda das marcas dentro de um ambiente, basicamente, de jogo. Muito parecido com o merchandising. Você pegar uma novela que já existe e fazer o ator beber a sua bebida. Você pegar um jogo e você inserir a sua marca contextualizada dentro daquele jogo. Que normalmente funciona, porque o objeto que tem a sua marca, quando ele é bem feito, ele se torna um objeto de desejo. Então a comunicação passa a ser o objeto de desejo do jogador. Não é uma coisa intrusiva que ele tem que aceitar para consumir o jogo. E você tem o advergaming, que é você efetivamente criar um jogo baseado numa mensagem publicitária. Uma empresa de consumo quer fazer um jogo para colocar no site como uma experiência para um cliente. Então você consegue pensar até em mecânicas conhecidas, colocar a marca do cliente em primeira mão. As pessoas gastam 17 minutos interagindo com um mini-jogo com a marca do cliente. Esse é o outro advergame que nós temos, que talvez seja o mais comum, que está em voga hoje, está em moda hoje também aqui no país. De longe é o que mais se faz, só que nem sempre é o mais efetivo. Entre todos os tipos de advergames, só existe uma regra sagrada. É proibido interromper a diversão. Em 2011, a Coca-Cola lançou a campanha transmídia Os Segredos dos Vales Mágicos da Del Valle Capo. Existe um portal que leva aos vales mágicos de Del A ideia foi apostar numa boa história com audiobook, música, integração com redes sociais e o principal, videogames. Seja bem-vindo. Foram 33 capítulos ao longo do ano, também com uma experiência diferente, uma experiência de consumo de literatura, porém jogável, em vários momentos jogável. Acompanhe a jornada de Nori, Beatriz e Sam em busca do segredo. O site da campanha foi acessado 2.500.000 vezes com 35 minutos de tempo de permanência. Do cada capítulo dessa história. Cartoon Network Superstar Soccer. Here comes Gumball down the field. He has magic feet. Sí, tiene pies mágicos. Você com certeza vai gastar um tempo a mais no site de um produto se encontrar um game bacana por lá. Now Ben with the ball.
E essa não deixa de ser uma forma esperta de incrementar a mala direta, fazendo o consumidor preencher um cadastro com nome, endereço físico e e-mail antes de jogar. Os maiores jogos da história do Cartoon Network, que é o jogo pro Ben 10, que se chama Wrath of Cyclobus. Um jogo premium, um jogo 3D, um jogo com toda a cara de console de última geração, só que rodando no portal da Cartoon Network, numa versão mais simplificada e também rodando em tablets e em celulares, num modelo daí de negócio em parceria com eles, que eles vão vender esses jogos nessas plataformas. Os primeiros 4, 5 anos, basicamente, a gente se construiu através de mercados de prestação de serviço, como o mercado de publicidade, a gente fazia advergames. Uma ilha. E também atendemos a divisão de sites e projetos eletrônicos, projetos digitais, na verdade, da Globo, né, para portalglobo.com. E a gente faz alguns jogos para eles e a gente recentemente fez o jogo do Novo Basquete Brasil, que é a Liga de Basquete Brasileira, que a Globo promove, enfim, ela transmite. No jogo Avoid the Noise, o objetivo é entregar uma pizza no último andar de um prédio, mas um terrorista anti-pizza fantasiado de coelho faz de tudo para impedir. O nome do personagem é Noid, criado pela rede de pizzarias Domino's. We keep the Noid out. And all the quality... Em 1990, a Capcom desenvolveu o jogo Yo! Noid para o console da Nintendo, explorando outra vez a fama do mascote. A contracapa do manual de instruções do cartucho vinha com um cupom de $1 de desconto na Domino's. A mecânica do jogo Sonic para o console portátil Game Gear da Sega inspirou o advergame The Coca-Cola Kid. O protagonista é o mascote japonês Koki. Compre um hambúrguer e por alguns dólares a mais leve um jogo para casa. Em 2006, essa foi a estratégia da rede Burger King para divulgar os seus 3 títulos de Xbox, que ficaram conhecidos como King Game Series, as séries de jogos do rei. Mais de 3.200.000 cópias foram vendidas somente nos Estados Unidos e Canadá. Esteban Ortega é o atirador de Doritos mais rápido do México. Pelo menos é o que diz o advergame Deep Desperado, que desafia o jogador a arremessar os salgadinhos no pote de molho, ultrapassando todo tipo de obstáculo.
10 anos para frente, tudo vai ser jogo. Por quê? Porque existe uma tendência muito séria que se chama gamificação, que é você pegar mecanismos de jogos e colocar em tudo que não é jogo. Porque as pessoas descobriram que as pessoas interagem muito melhor com plataformas quando elas têm mecânicas parecidas com jogos e não quando elas têm mecânicas impositivas. Então, se você entra num site de uma marca, você interage melhor com esse site se ele te propõe um jogo que você tem que descobrir, conquistar, destravar, viralizar, do que simplesmente se ele menciona para você. Isso é gamificar. Então, daqui a 10 anos, vai ser difícil você me falar o que não é jogo. A gente está trabalhando bem forte com a Procter & Gamble, que é uma marca que está vendo isso acontecer. A gente acabou de lançar um jogo para eles para Gillette, que é um jogo de autorama muito legal. A gente trabalha forte com a Ambev também, principalmente as marcas como Skol e Guaraná Antártica. São marcas que veem valor no game. No Brasil, os jogos publicitários representam uma fonte de receita importante para os desenvolvedores independentes. Boa parte das empresas, né, acabam buscando um nicho específico dentro do seu país, né, então acaba atuando muito como serviço, né, seja serviços para marcas, seja serviços relacionados à educação. Ou qualquer outro nicho que existe uma demanda interna, né? Você tem um cliente que vai pagar por você, o risco é muito menor do que você trabalhar com um produto, né, que é o grande mercado, né, da indústria de jogos. Aqui no Brasil, o mercado era bem incipiente, ele continua bem incipiente, e aí a gente teve que arrumar algumas artimanhas para realmente conseguir se manter dentro dessa parte de jogos. O mercado publicitário no Brasil tem bastante dinheiro, as empresas têm uma mente aberta, elas gostam de explorar novas ferramentas. Várias marcas bacanas que acreditam na gente, acreditam na nossa capacidade e a gente cria esses jogos para essas marcas. Posso dizer de um primeiro jogo que a gente fez mesmo antes da Insólita existir, que foi um advergame que a gente fez para Procter & Gamble. Uma coisa super simples, principalmente olhando hoje em dia, né, olhando para trás. Não que simples seja menor, vai da demanda, mas deixou a gente bem feliz porque, de fato, era um jogo que estava sendo entregue, né, que funcionava e que divertia as pessoas. A gente faz esses projetos sob encomenda e tem uma porcentagem do tempo onde a gente faz projetos próprios, que a gente acredita, projetos que a gente acha que vão vender. Um jogo bem feito, ele acaba atraindo outras pessoas que veem o seu produto. Pô, esse pessoal fez um trabalho bacana aqui. Quando a gente começou, era uma coisa que pouquíssima gente fazia. Eu lembro de 2 empresas na época, assim, aqui no Brasil, trabalhando diretamente com isso. Começamos a receber pedidos de outros games. Na época eram basicamente advergames. Eles alavancaram, assim, a nossa parte de desenvolvimento. Hoje em dia, você tem uma concorrência mais forte, né, do que antes. Então, seu produto tem que estar bem top, assim, para funcionar. Esses mercados paralelos, jogos para publicidade, jogos para treinamento, jogos de simulação, são mercados que dão dinheiro e que, de repente, podem financiar o que você quer fazer, que é o mercado de entretenimento. Como nós já fizemos muitos advergames, a gente já está meio escaldado, assim, com a coisa. A gente gosta, pra gente é um produto como outro qualquer, assim. Todo mundo que estudou games, ele quer trabalhar no próximo God of War, ele não quer fazer o jogo do McDonald's. Às vezes você faz seja uma arte ou um estilo de game e fica super legal e tal, e às vezes você mostra pro cliente em questão e ele, puxa, não é nada daquilo que você está imaginando. Claro que existe um pouco de frustração. No início, isso deixava a gente um pouco chateado, porque você, bem ou mal, você está produzindo uma coisa que você, às vezes, não está gostando muito. Se você mostrar para o cliente que aquilo não funciona e mostrar exemplos reais do que realmente funciona, ele vai te ouvir, com certeza, e não vai querer fazer o que ele estava pensando. O importante é que ele goste. Óbvio, como eu falei, a gente sempre tenta direcionar um pouquinho porque a gente acha
interessante, mas nem sempre é possível e tem que acatar mesmo o que o cara quer. O Tang é um jogo de aventura e o personagem ia coletando vitaminas ao longo do percurso. E como tem que ser aquela coisa ecológica, ele não podia matar os bichinhos, os inimigos. Aí nós criamos umas larvas lá meio estranhas, assim, que não tinha tanto problema de serem atingidas pelo personagem. No final de cada fase, ele enfrentava uma larva gigante, uma coisa meio amorfa, assim, e ela só deixava ele passar se ele respondesse algumas perguntas. As crianças, no início do game, elas falavam a idade delas, e aí, de acordo com essa faixa etária, o jogo liberava para elas perguntas relacionadas ao que eles estavam dando na escola, assim. E foi uma coisa bem legal, assim. O jogo é um jogo bacana. Apesar de ter essa coisa, talvez, já de Adver Games, ele tem um lado, assim, de instruir, né? De educar, seguindo ali as diretrizes, nesse caso, da Escola do Futuro, lá da USP, que fizeram as questões lá, milhares de questões. Se o fim, né, for pro bem, independentemente de quem esteja pagando, eu acho que a proposta é válida. Um game, utilizando a parte gráfica, a parte lúdica e a própria parte de conquistas e recompensas, né, que não deixa de ser uma gamificação, ele ajuda, sim, na parte de educação. Então, existem muitas frentes abertas com portais educativos ou de Adver Games voltados para essa parte de educação. Muitas marcas devem adotar a gamificação, que nada mais é do que utilizar as regras de um jogo, né, onde você tem conquistas, benefícios, para portais de comunicação com os clientes. Eu acho interessante, até audacioso, as empresas investirem em educação e colocarem suas marcas, porque, bem ou mal, elas estão ajudando, primeiro, a consolidar um segmento que cresce, que é o segmento de games, né? Desmistificar que game é daquele adolescente chato que vai mal na escola, e sim é um mercado que pode trazer frutos até mesmo para a educação, e é uma tendência, é um negócio. Então, o negócio precisa de empresas, precisa de consumidor. E o mercado de games no Brasil e no mundo, ele já tem todo esse ciclo completo. Acho que falta um pouquinho mais de benefício, de impostos, e até um pouco de mais de massificação, ou tirar a desmistificação que o game está ligado com violência, esse tipo de coisa, para que esse mainstream vire uma realidade plena, porque está tudo em ebulição. É importante ter investimento de várias partes e, obviamente, mostrar o resultado. E o game, muitas vezes, ele mostra ser uma forma efetiva, seja na parte de educação, seja na parte de comunicação, seja na parte de interação consumidor e marca. Os jogos eletrônicos transformaram as telas em espaços de experiência e inovação. E os Adver Games transformaram os videogames em uma poderosa estratégia de comunicação e marketing.
anxious clearance. Manuel look. Fred! It's a goal! Superb header, got everything right, couldn't have met it better. And it's Brazil who are first to make their mark on the final, such an important goal. Now they need to kick on and score again, Clive. That's the way to guarantee victory. We can take another look at that wonderful goal. And away we go, 1-0. Good combination.